por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Se eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Convido os irmãos, por gentileza, se colocar de pé. Eu sei que já fez a sua oração. Então vamos estar fazendo mais uma oração. Vamos dar início ao culto de adoração a Deus nessa noite. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por mais esta oportunidade na qual o Senhor nos concede de estarmos na Tua presença, Pai querido. Senhor, nós te pedimos nessa noite que venha abençoar grandemente a vida de cada irmão, de cada irmã que aqui entrou nessa noite, Pai querido. Abençoa a vida do pastor Márcio, da sua esposa, que gentilmente abriu as portas do seu lar, Senhor, para estarmos te adorando, ó Pai querido. Senhor, abençoa o pastor Adriano, que vai ministrar a sua palavra nesta noite. Toma a direção deste culto no nome de Jesus, nós te pedimos e desde já nós te agradecemos. Amém e amém. Podeis assentar, queridos. Aleluia. Louvado seja Deus. Queridos, convido os irmãos para nós louvarmos o hino da harpa 126. Aleluia. Número 126 da harpa cristã. Aleluia. Vamos estar fazendo um coral bem bonito para o Senhor. Aleluia. Peço que os irmãos me ajudem para juntos estarmos louvando. 126. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. A tribulação é paciente, esperando no teu Salvador. Os heróis da Bíblia sagradas não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder do céu. Depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos artes do seu glorioso ser. Quem o coração for mais ferido, mais aquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, a do céu começam a brilhar. Quando a esperança desvanece, os mais belos, lindos e poesias foram escritos em tribulação.
do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. E confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja grande longe em desalento e confia no teu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói e todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Em continuidade, 198. Glória a Deus, aleluia. Após louvor, o pastor Márcio vai estar fazendo leitura e orando juntamente com a igreja. Aleluia. 198. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Amém? Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, é o forte negrador, que me purifica e guarda para si. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomar-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomar-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas entreguei, minha fortaleza é na tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei, ele me conserva santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mar, solicito de minha tomar-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente eu viver. Os muros é de fogo que me protegerá, até que venha a mim o tempo de morrer. Ao céu então voando, sua glória eu verei, onde a dor e a morte nunca vem. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Consolador amado, meu protetor do mal, solicito de minha tomar-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Aleluia. Aleluia. Quero cumprimentar a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Aleluia. Abra a tua Bíblia comigo juntamente lá no livro de João 15 e o verso 1.
Aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada e limpa, toda aquela que dá fruto, para que dá mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Estais em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiver em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Oramos a Jesus. Querido e amado Deus, aqui nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença, Papai. Senhor, queremos Te louvar, Senhor, e bendizer o Teu nome que é santo, Pai. Aleluia. Xerei da Maia, passou. Aleluia, Jesus. Derrama sobre a Tua igreja, Pai, a Tua unção, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar o Teu povo, Senhor Jesus. Aquele que entrou aqui, Senhor, talvez enfermo, Pai, que possa sair daqui, Senhor, renovado, que possa sair daqui alegre, Senhor. Senhor Jesus, nós não somos ninguém sem a Tua presença, sem o Teu Espírito Santo, Pai. Derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, sobre a Tua noiva, Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Aleluia. Podeis assentar. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar passando para os louvores nesta noite. Já vamos estar ouvindo aqui missionário irmão Matilde com sua oportunidade. Eu vou te dar a palavra, irmãos, por causa da minha voz. Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos para Mateus, capítulo 21, do verso 18 até o 22. Estava lendo essa passagem lá em casa, me alimentando dela, é muito maravilhosa. Quer dizer, a Bíblia em si, né, irmãos? Mas tem palavra que ela fala tão forte que a gente, né? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mateus 21, 18 diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis com o que foi feito a figueira, mas até a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires na oração, credes, recebereis. Glória a Deus, que palavra, né, irmãos? Glória a Deus. Eu estava vendo essa palavra, meditando nela, quando Jesus andava na terra, né? Ele sentia fome como nós, sentia sede, sentia tristeza, angústia como a gente. Ele era experimentado de dores, né? E ele sentiu fome e foi olhar essa figueira, né? Ver se tinha algum fruto, e a figueira só tinha folha.
muito bonita, muito linda, muito vistosa, mas não tinha Aleluia, glória a Deus. fruto. E Jesus, ele tinha fome, e ele ainda tem até hoje. Essa fome de ver fruto em nós. Que hoje nós somos essa figueira, né, irmãos? Nós somos essa figueira e ele tem fome de ver esse fruto na nossa vida. Aleluia. Por isso que nós não podemos mostrar só folha. O que é folha? Folha, muitas vezes a gente se ajeita, se arruma, fica bonitinho, né? Se coloca com vestes decentes, porque isso nós temos que andar. Mas, de repente, o fruto está escondido. O fruto não aparece, né? E é esse fruto que Jesus quer de nós, né, irmãos? Como ele diz aqui na palavra, né? E no verso 20 ele diz assim: os discípulos vendo isso, maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Como secou imediatamente a figueira. Porém, Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiveres fé tamanho de um grão de mostarda. A gente vê monte de pedra, vê monte de barro, monte de areia. E olha que Jesus, ele fez essa comparação do monte. Porque para tirar um monte de areia, você precisa de muito caminhão. Você precisa de muitos maquinários, muitos preparo. E até mesmo obra do braço para tirar um monte de areia. E é por isso que ele usou o monte. Se nós tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, a gente pode fazer com que os montes transportem. Monte de doença, monte de enfermidade, monte de tribulação, monte de angústia, tudo aquilo que vem para atrapalhar a nossa vida, com a nossa fé no Filho de Deus, a gente faz com que aquilo seja removido. Aleluia. Foi o que ele disse nessa palavra, né? Aleluia. E ele fala para nós produzir o fruto, né? O fruto da árvore. E aqui ele diz aqui no versículo 19, ó, quando ele fala: avistando a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E ele se dirige a nós e achou nela só folha. E disse: nunca mais nasça fruto de ti. Porque ele não quer que nós ocupe a terra inutilmente. Ele quer que nós venha dar fruto, né? O fruto da longanimidade, o fruto do amor, o fruto da obediência a Deus, né? O fruto da ordem, da decência. Tudo isso é fruto que Deus busca em nós. Então, nós não podemos nos esconder na folha. Amém? Fique com essa palavra e Deus abençoe. Amém. Aleluia. Queridos, quero estar aqui apresentando os irmãos que nos dão honra, que estão visitando essa noite. Aleluia. Quero aqui apresentar, para quem não conhece, nosso pastor presidente, pastor Adriano de Jesus, a sua esposa, missionária, irmã Renata. Também ali da sede tem uma missionária, irmã Matilde, irmão Ambrósio, irmão Nelson, pai do pastor. Aleluia. Está também conosco aqui a irmã do pastor Márcio, é missionária, né? Missionária irmã Roseli, está nos visitando nessa noite. Queridos, eu quero convidar os irmãos a se colocar de pé, vamos dar uma saudação de bem-vindo. Aleluia. Peço que os irmãos, aleluia, digam junto comigo: sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aleluia. Sinta-se bem, sinta-se como se estivesse na sua congregação. Aleluia. Amém. Vamos estar ouvindo a irmã Roseli, a missionária irmã Roseli, está louvando o nome do Senhor. Após a irmã Roseli, já vamos estar ouvindo a missionária Renata também, já vai estar louvando o Senhor. Glória a Deus. Deus. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Deus, glória a Deus, louvado seja Senhor. Obrigado, Deus. Deus maravilhoso, Senhor. Mas engata capinha aí. Essa fica a capinha daí, engata. Glórias a Deus. Senhor, obrigado, Deus. Muito obrigado, meu Senhor.
Deus de glória, obrigado, santo Jesus, nome glória a do Deus. Senhor, aleluia. Glória seja dada a ti. Deus de glória. Senhor, Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus Todo-Poderoso. Honra e glória seja dada a ti, Senhor. Deus de Nós te glória. louvamos, Aleluia, Senhor. Jesus, glória a Obrigado, Deus. Deus, obrigado. Senhor, obrigado, meu Deus. Pai Santo, Deus poderoso. Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor. Deus maravilhoso. Glórias a Deus, glória a Jesus. Deus Santo, Deus Poderoso, aleluia, Senhor. Glória seja dada a ti, Senhor. Pai, Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de amargura, eu chorava tanto, tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quanto desengano. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Aleluia! Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto. E pra isso eu sei que só Jesus é a solução. Então, queima Jesus, queima, queima toda a amargura. Limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca, toca fundo no meu ser. No teu amor me surpreenda, quero sentir sua presença, nos teus abraços de poder. Na
Aleluia. Louvado seja Agradeço a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Missionária Renata. Louvado seja Deus. Glórias a Deus, glória a Jesus, louvado seja o nome Glória a do Senhor Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Feliz de estarmos aqui novamente para adorarmos e glorificarmos o nome do Senhor juntamente com os irmãos. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Louvado seja Deus. Rodeados de glória, és adorado. 24 horas, serafins cantam, Santo, Santo, incansavelmente, Santo, Santo. E eu, o homem tão falho, pedi impuros lábios, o que um Deus tão grande assim viu de importante em mim. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia-me. Quantos querem ser enviados pelo Senhor? Como dizer não para o teu chamado? Se me deste unção para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. A glória é tua, Senhor. Oh, aleluia. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Então me toca com essas brasas do altar e me transforma, vem me purifica. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir. Meu Deus, envia.
glória, Deus. Somente pra tua glória. Nós reconhecemos, Senhor, o teu senhorio neste lugar e sobre as nossas vidas. E que tudo seja para a glória de Deus. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Está ouvindo o irmão Ambrósio? Está louvando o nome do Senhor. Pode, irmão Ambrósio, esposa do pastor Marcos, também está com a oportunidade. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Glória. Dois, né? Parceiro. Amém. Glórias a Deus, glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É, Deus poderoso. Louvado seja. De Deus, amado. Aleluia, Jesus. Que a paz esteja com todos, amém? Amém. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vaso jogado no mundo sem valor, um vaso cheio de pecado, vazio de Deus, um vaso outrora usado, porém tem cor. Dor teve toda a virtude, não mais restou. E era uma bênção, perdeu a prudência, então fracassou. Um vaso tão cheio de graça virou para o mundo e o pecado entrou. Hoje perdeu a aparência, pois é consequência do que praticou. Efeito do triste pecado, vaso abençoado em tristeza ficou. Aleluia. Aleluia. Oh, glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Um vaso que dentro da igreja Deus usou. Não é mais um vaso De honra tinha valor, porém não cuidou e o pecado entrou. Não é mais um vaso de honra, vazio ficou. Porém, eis aqui o rodeio, fiel, verdadeiro e restaurador. Transforma o vaso estragado que
do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja Deus. Glória, glória, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Louvado Menos seja irmãos do Pai do Senhor, amém? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Quem é como o nosso Deus? Eu não posso comparar. Outra vez vou perguntar: quem é que pode me falar? Quem é como o nosso Deus? Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, mas faz o mar virar começo, para o seu povo passar. Terra seca, do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Ele é o Senhor, o poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não ama, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Aleluia. O céu faz a chuva descer, dá ordem ao inferno, tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala. O seu nome é Jeová. Aleluia. Santo Senhor dos senhores, raiz de estrelas da manhã. É Rei dos reis, é conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. Aleluia, Jesus. Deus de maravilha e de poder. Aleluia. Ganha luta sem lutar, faz machado flutuar, faz o vento se acalmar, faz o fim virar começo, faz o mar virar do avesso, faz o seu povo passar em terra seca, do outro lado começaram a cantar. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, poderoso Jeová. Não olha pra cima porque Ele é maior, Ele não ama, está em todo lugar. A sua glória é tão grande que enche o céu, a terra e o mar. Rasga o céu, faz a chuva descer, dá ordem ao inferno, tem que obedecer. Quando Ele fala, toda a terra cala. O seu nome é Jeová. Senhor dos senhores, raiz de estrelas da manhã. É Rei dos reis, é conselheiro, Deus forte, nosso Salvador. É o Senhor.
Aleluia. Louvado seja Deus. Peço que os irmãos se coloquem de pé. Vamos estar passando para a palavra do Senhor. Está convidando aqui o nosso pastor que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Está convidando aqui o irmão Ambrósio para estar orando com o pastor. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos levantar as mãos para cá, ficar de pé. Senhor, estamos aqui na tua presença, glorificando, louvando o teu nome. Agora chegou a hora da palavra. O pastor Adriano vai ministrar a palavra, que ele seja abençoado pelo Espírito Santo. Que todos sejam abençoados nessa noite com essa promoção, que eu desejo e agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Motivo de grande alegria estar mais uma vez, aleluia, neste lugar, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com os irmãos aqui na cidade de Luiz Alves, aleluia, nesse ponto de pregação, a qual Deus tem por certo, aleluia, e Ele já se faz presente em nosso meio, amém? Os louvores falam fortemente em nossos corações. Mas a palavra, aleluia, que eu quero compartilhar com os irmãos, aleluia, está em Marcos capítulo de número 2. Marcos capítulo de número 2, verso de número 1. Vamos esperar que todos achem para acompanhamento da palavra de Deus. Aleluia. Marcos capítulo de número 2, verso de número 1. A seguir. Quantos acharam? Quem ainda não achou, diz misericórdia. Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhe a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao em que estava, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas algum dos escribas que estava sentado ali arrazoava em seus corações: porque fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seus espírito que ele assim arrazoava, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saiba que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecado. E disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, ao ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos estas coisas assim. Amém? Toma seus assentos.
por gentileza. Meus amados irmãos, como é bom nós se reunir na presença do Senhor. Como é gratificante nós estarmos reunidos na presença de Deus, num lugar como esse, não olhando a distância, assim como os irmãos vão lá na nossa sede, né? Glórias a Deus, nós vemos aqui, mas eu tenho por certo uma coisa, que logo logo nós estaremos alugando uma sala para ficar melhor, né? Glórias a Deus. Nada, aleluia, nós podemos perder a fé, irmão. O começo sempre é assim, né? Glórias a Deus. E eu tenho por certo alguma coisa, que Deus, para operar o seu milagre, aleluia, Ele não precisa de muito. Deus, para fazer o seu milagre, aleluia, Ele não precisa de muitas coisas não, irmão. O homem tem esse pensamento, né? Nós temos este pensamento, aleluia, que precisa ter um ambiente melhor, irmão, para Deus operar. Não, Deus não precisa nada disso. Como assim, pastor Adriano? Deus, Ele opera no mínimos detalhes. No mínimos detalhes Deus, Ele opera. Quando você está lá na tua casa, muitas vezes aflito, triste, aleluia, abatido, e muitas vezes, aleluia, você pergunta a Deus qual é o propósito de Deus na sua vida. Aleluia. E Deus dá sempre a resposta, irmão. E a resposta é, aleluia, que você está de pé. Glória a Deus. Para fazer o ídolo de Jesus, para fazer aquilo que Deus mais quer de mim e de você, irmãos. E nós anunciamos o reino de Deus. E quando nós olhamos para esta palavra, uma palavra tão simples de se entender, o quanto Deus, Ele ainda continua fazendo milagre. Como se fosse nos dias de hoje, se fosse hoje, Jesus está na casa, irmãos, a casa estaria cheia, né? Assim como naquela época. Quando nós olhamos para esta palavra, nós vimos que Jesus, aleluia, Ele novamente volta para Cafarnaum. Cafarnaum significa lugar de desordem, né? Porque a cidade de Cafarnaum estava tudo em desordem, lugar, aleluia, que não havia ordem. Mas quando Jesus ele entra novamente, quando Jesus ele volta, porque Cafarnaum, aleluia, foi o lugar que Deus mais operou milagre. Aleluia. Aleluia. E hoje não é diferente no nosso meio, o Senhor ainda continua fazendo milagre. Aleluia. Mas nós só vamos contemplar os milagres de Deus quando nós sair do nosso natural físico e partir para o sobrenatural de Deus, irmão. Porque nós, a raça humana, o ser humano, ainda convive, ainda está, aleluia, no seu natural físico. Aleluia. E aí não tem como Deus operar, irmão. Não tem como Deus agir, aleluia, porque nós somos um povo, aleluia, que ainda há uma incredulidade no meio do povo. Aleluia. E Deus, para fazer o seu milagre, aleluia, Ele quer que eu e você viemos partir e viver o sobrenatural de Deus. Estar na presença de Deus, estar na casa de Deus, irmãos, é viver o sobrenatural de Deus. E a Bíblia vai dizer então que dias depois, né, aleluia, depois de ter curado leprosos, aleluia, Jesus novamente, aleluia, depois de fazer alguns milagres em alguns leprosos, né, glórias a Deus, Jesus ele parte, aleluia, e entra em Cafarnaum. Então nesse momento Jesus tinha saído de Cafarnaum, aleluia, mas dias depois Jesus retorna para Cafarnaum, Jesus retorna para a sua casa, aleluia, porque a casa de Jesus era em Cafarnaum.
Aleluia. E dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. E logo ocorreu uma notícia que ele estava em casa. Aleluia. Então quando Jesus retorna à sua casa, Jesus retorna para Cafarnaum. Aleluia. Aquelas pessoas, aleluia, que descobrem que Jesus tinha retornado para Cafarnaum, que Jesus tinha voltado, aleluia, para a sua casa. Um começa a dizer um ao outro: você sabe quem está aí? Você sabe quem voltou, aleluia? E a notícia, aleluia, se espalhou. Aleluia. E muitos afluíram para ali. Então um foi passando um para o outro e dizendo: olha, Jesus voltou novamente, Jesus está na casa, Jesus está em Cafarnaum. E como Jesus, irmãos, fazia milagre, continua fazendo milagre, porque você e eu somos um milagre. Só muitas vezes nós não entendemos o quanto nós somos um milagre, irmãos. Aleluia. Então é momento e hora de nós não olhar para as nossas lutas, para os nossos problemas, aleluia, e sempre estar glorificando a Deus, exaltando a Deus, porque Ele sempre estará conosco. Ele sempre estará ao nosso lado, aleluia, para segurar em nossas mãos, para que nós não venhamos cair. Porque o cair do homem, mas o levantar vem de Deus. É Deus que levanta, é Deus que exalta. Aleluia. Então levanta a cabeça e exalta o nome do Senhor, aleluia, porque Jesus está na casa. Aleluia. Aleluia. E se Ele está na casa, é sinal que há milagre. Glória a Deus. Aleluia. Se Jesus voltou para casa, aleluia, é sinal que há milagre. Aleluia. No versículo 2 diz: muitos afluíram, muitos foram para ali. Muitos foram lá para ver novamente Jesus, porque sabia que Jesus faz milagre. E a coisa mais interessante, irmão, aleluia, que quando, aleluia, ele se ajunta, a multidão se ajunta, aleluia, para ver Jesus, para estar, aleluia, com Jesus, se ajuntou tanta gente, multidão, aleluia, dentro da casa aonde Jesus estava e do lado de fora, aleluia, que não tinha mais espaço, aleluia, para entrar na casa. Então eles começaram a olhar, aleluia, pela janela, pelas portas. Não tinha como entrar ali, porque o lugar estava apertado, o lugar estava cheio. E sabe o que mais me chama a atenção nesta palavra, nesta mensagem? É que Jesus estava bem no centro, aleluia, da casa. Jesus estava no centro. Aleluia. O que eu quero dizer para você nesta noite, que Jesus, ele tem que ser o centro das suas atenções. Glória a Deus. Aleluia. Se Jesus está na casa, é milagre. Aleluia. Então Jesus, aleluia, estava no meio do centro da casa e ele anunciava, porque no versículo 2 fala: muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Aleluia. Eles achavam lugar, porque estava cheio a casa. Aleluia. Porque Jesus estava na casa. Aleluia. Se Jesus não estiver no nosso meio, não há milagre, irmãos. Por isso que ele fala que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, para falar do nome dele, aleluia, para bendizer o nome dele, para glorificar o nome dele, para confessar a ele, dizendo que só ele é o único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. É o único, que é o autor e consumador da nossa fé. E nós estamos mais do que 1 ou 2. Aleluia. Então, sinal que ele está na casa para fazer um milagre.
Aleluia. Você já contou o seu problema para Deus? Você já falou para Deus, aleluia? Nesse finalzinho de tarde, finalzinho de sábado, você já falou para Deus o que você está sentindo? O que você está passando? Ah, pastor Adriano, eu estou passando momentos difíceis. Ah, pastor Adriano, eu estou passando momentos de tristeza. Mas o Senhor manda dizer, aleluia, para você lançar fora toda angústia, toda tristeza. Aleluia. Que você venha lançar, aleluia, toda a vossa ansiedade, aleluia. E crer, aleluia, que Deus ele vai solucionar todos os nossos problemas, assim como o teu problema que você está passando. Porque, irmãos, ali, irmão, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo 2 que havia, aleluia, alguém com um problema sério. Havia uma pessoa que estava tendo dificuldade até mesmo de se relacionar com a sociedade, de estar no meio de uma sociedade. Aleluia. Mas quando Jesus entra em Cafarnaum, quando Jesus retorna à sua casa, aleluia, o Senhor lhe opera um milagre. Mas havia um problema para que essa pessoa se aproximasse até perto de Jesus. O que eu quero dizer nesta noite, irmãos, que não existe obstáculo, não existe, aleluia, barreira que vai nos impedir nós de se aproximar diante de Deus. Assim que talvez, aleluia, a Bíblia vai dizer que muitos afluíram por ali, tantos que nem mesmo junto à porta achava lugar. E Jesus anunciava a palavra. Jesus anunciava a palavra. Então Jesus estava bem no centro da casa, bem no centro, sentado no centro, enquanto a multidão estava ao seu redor. E as pessoas do lado de fora ouvindo a mensagem que Jesus anunciava a respeito do reino de Deus. Assim como hoje nós estamos aqui, neste lugar, nesta casa, neste ponto de pregação, anunciando o reino de Deus. Aleluia. Anunciando, aleluia, que Jesus ainda continua fazendo milagre, que Jesus continua operando milagre. Mas nós precisamos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Não adianta nós apenas pedir, porque a própria palavra de Deus vai dizer: pedir, pedir e não recebeis, porque pedimos mal, porque não sabemos pedir como convém. Aleluia. E nós devemos depositar toda a nossa confiança no Senhor. Aleluia. A maior prova viva, irmão, estar aqui, irmãos. Aleluia. Talvez você está passando momentos difíceis. Talvez, aleluia, você tenha entrado, aleluia, numa solidão, aleluia, de tristeza, de angústia, de preocupação, aleluia, por algo que está ocorrendo ao seu redor. Mas o Senhor manda te dizer: não te preocupa. Aleluia. Não te aflige. Não enche o vosso coração de tristeza, de angústia, mas creia que Deus, aleluia, está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Porque aonde o Senhor está, todas as coisas é possível. Talvez nos nossos olhos, aleluia, para o homem, aleluia, é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aleluia. Talvez, aleluia, como nós vimos esta palavra, quando nós olhamos para o texto, aleluia, e quando nós olhamos, aleluia, em volta do contexto, você vai ver, aleluia, um grande problema aqui, de uma pessoa que não tinha condições de chegar até Jesus. Aleluia. Quantas pessoas, irmão, que não têm condições de se aproximar até a igreja, a casa do Senhor, e precisa de alguém que venha lhe ajudar? E muitas vezes, aleluia, nós olhamos e não queremos ajudar. Mas quando nós olhamos para esta palavra, aleluia, nós vimos que quando Jesus está na casa, aleluia, aquelas pessoas que estavam na casa, aleluia, estava perto de Jesus, já estava, aleluia, dentro da casa com Jesus. E as pessoas que estavam do lado de fora, aleluia, estão e são aquelas pessoas que ainda estão do lado de fora. Aleluia. Mas eu e você já temos o privilégio, aleluia, de estar dentro da casa com Jesus. Nós já estamos ouvindo a palavra. Nós já estamos sendo saciados com a palavra de Jesus, porque Jesus aqui no nosso meio, Ele é o centro das nossas atenções.
Glória a Deus, aleluia. Todo foco, aleluia, toda glória, toda honra, todo louvor, aleluia, é dedicado a quem? A Deus, a Ele. Mas tem pessoas que ainda estão do lado de fora, que não conseguem entrar. E precisa ser ajudado. E essa pessoa precisa ser eu e você, irmãos. Nós temos toda a liberdade de falar do amor de Jesus, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer, aleluia, que quando nós olhamos para esta palavra, nós vimos no versículo 3: alguns foram ter com ele, conduzindo o paralítico levado por 4 homens. 4. Então havia, aleluia, naquele lugar uma pessoa paralítica. Uma pessoa, aleluia, que não tinha condições de estar lá. E talvez gostaria de estar. Quantas pessoas, aleluia, que gostaria de estar na casa de Deus, ouvindo a palavra de Deus. Quantas pessoas que gostaria de entrar na casa de Deus e não entra? Aleluia, porque não consegue entrar. Porque não consegue se comover, não consegue sair do seu lugar, a não ser com a ajuda de alguém. E você pode fazer isso. Nós podemos fazer a diferença. A igreja resplandecer de Deus, aleluia, pode fazer essa diferença enquanto nós estamos aqui na terra. Aleluia. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que esse paralítico, aleluia, ele era paralítico. Quantas pessoas neste mundo que nós estamos vivendo estão paralisados? E quando se fala paralítico, nós podemos dizer, estão paralisados espiritualmente. Verdade, aleluia. Glória a Deus. Esse paralítico, aleluia, ele não, jamais ele poderia chegar lá, irmãos. Talvez, aleluia, no pensamento dessa pessoa, desse paralítico, o quanto eu gostaria de estar lá. Porque a fama de Jesus corria em todos os lugares, aleluia, dizendo, esse homem é aquele, aleluia, que veio para resgatar aqueles que estavam perdidos na casa de Israel. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, ele veio para dar vida e vida com abundância. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Assim como Ele te deu essa oportunidade de vida, você está aqui nesta noite porque o Senhor te deu oportunidade de vida. Então é momento e hora de nós glorificar e exaltar o nome do Senhor. O quanto nós somos dependentes dEle. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Exaltado seja o teu santo. E quando, aleluia, chega essas 4 pessoas, Glória. aleluia, a esse paralítico, olharam para esse paralítico, aleluia, e viram que ele não tinha condições de maneira nenhuma de chegar até Jesus, porque sabia que a casa estava lotada, que a casa estava cheia, e que as pessoas do lado de fora também estavam. Aleluia. E como fazer então? Aí aqui nós vimos, aleluia, a maior dificuldade. Mas quando nós olhamos, irmão, não existe dificuldade para servir a Deus. Somos nós que colocamos dificuldade. Somos nós que dizemos, eu não consigo, eu não posso. Para esse paralítico, talvez para ele era impossível chegar lá. Talvez para ele era impossível se aproximar até Jesus. Mas quando chegam essas 4 pessoas, aleluia, e olha para aquele paralítico, aleluia, tenta animar aquele homem, aleluia, dá ânimo àquele homem, a dizer que aquele homem, aleluia, iria chegar até Jesus. Aleluia. Mesmo aquelas 4 pessoas sabendo que não seria fácil, mas ele sabia, aleluia, que Jesus iria curar ele sim. Só precisaria, aleluia, de coragem. Só precisaria, aleluia, de crer. E eu acredito, irmão, quando eu olho para esta palavra, eu vejo. E é a primeira pessoa que chegou até ele, talvez porque a Bíblia diz que era 4 para ajudar aquele paralítico. E a primeira pessoa eu quero dar o nome de fé. Aleluia. Talvez a primeira pessoa chega perto daquele paralítico e diz, olha, tenha fé. Aleluia, tenha fé. Nós vamos te ajudar.
Nós vamos fazer de tudo para você, aleluia, ser curado. Então chegou a primeira pessoa para ajudar aquele paralítico, chamado de fé. Você tem que ter fé. Aleluia, mas existe outra também que acompanha junto, irmãos. Não adianta você só ter fé se você não acreditar. Aleluia. Então, aleluia, a segunda pessoa, aleluia, eu quero dar o nome, aleluia, de esperança. Que para tudo, irmão, existe esperança. Em nosso meio, para tudo existe esperança, irmãos. Existe um ditado que sempre fala que a esperança é a última que morre. Mesmo que você esteja lá no fundo do poço, mesmo que você ainda continue lá no final do túnel, mas se você tiver esperança, aleluia, que você vai ter, aleluia, a força e a coragem, aleluia, e a fé de vencer, aleluia, você é capaz de sair sim, aleluia, de lá do final do túnel, aleluia, e voltar ao começo novamente. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Então aquele homem chega perante, aleluia, aquele paralítico e diz: olha, tenha fé, nós vamos te ajudar. Aleluia. Mas de repente chega a segunda pessoa, aleluia, e olha para ele, aleluia, com a esperança: não, eu tenho fé, mas a minha esperança, aleluia, não está lá em cima. Por quê, aleluia? Porque só duas pessoas não irão conseguir, aleluia, me levar até lá. Aleluia. Então chegou, aleluia, a esperança. Aleluia, a esperança dele reviveu. A esperança dele nasceu novamente. Ele tinha fé, aleluia. Mas a esperança, aleluia, de chegar até Jesus. A esperança de alguém me ajudar a ele. A esperança, aleluia, de estar do lado dele para conduzir ele. Ela chega de repente a esperança. Aleluia. E a fé e a esperança se uniram. Aleluia, criaram mais força ainda. Aleluia. Mas, aleluia, ele precisava de algo. E para a terceira pessoa, eu quero dar o nome novamente. Aquilo que Deus coloca no meu coração. E o nome dessa terceira pessoa que chegou para ajudar é a paciência. Se nós não tiver paciência, nós não vencemos. Se nós não tiver paciência, nós não vamos em lugar nenhum. Se você não tiver paciência, irmão, você não alcança nada. Isso é no mundo espiritual como no mundo natural. Se você não tiver paciência, você não consegue adquirir nada, você não consegue vencer, aleluia, na vida. Isso, agora trazendo para o mundo espiritual. Deixa Deus trabalhar. Aleluia. Deus, ele tem o seu meio de trabalhar. Só que nós não conseguimos entender o trabalhar de Deus, irmãos. Por quê? Porque Deus, ele trabalha no silêncio. Eu nunca vi Deus trabalhar no movimento, irmãos. Deus trabalha no silêncio. As pessoas acham, aleluia, no mundo que nós estamos vivendo, acham que barulho, irmão, vai trazer presença do Espírito Santo de Deus. Você está enganado, você não vê isso. Você não vai encontrar respaldo bíblico para isso. De Gênesis, Apocalipse, você não vai encontrar isso. Porque a Bíblia diz que Deus, ele trabalha no silêncio. É como o pastor Adriano sempre fala e gosta de falar, irmãos, e ensinar, aleluia, a sua igreja. Deus, ele trabalha, aleluia, com óleo de essência. Glória a Deus, aleluia. E você observa que quando Jesus estava no centro da casa ensinando, todos estavam, aleluia, ouvindo a palavra. Enquanto Jesus estava ensinando, aleluia, aquelas pessoas que estavam, aleluia, no meio da casa junto com Jesus, e aquelas pessoas do lado de fora com sede de ouvir a palavra, e alguns estavam ali no meio deles, aleluia, querendo acusar Jesus, esperando, aleluia, alguma coisa. Enquanto Jesus estava ensinando,
Alguém, aleluia, estava precisando de milagre. Alguém estava do lado de fora, aleluia, dizendo: eu tenho fé. Eu tenho fé. Eu tenho esperança. Eu tenho paciência de esperar o meu milagre. E o milagre chegou. A primeira pessoa que chegou para ajudar ele, chamado de fé. Você está tendo fé? Aleluia. Porque o que faz nós vencermos, o que faz nós se aproximar perante o Senhor, é a nossa fé. Aleluia. Então aquela pessoa, aleluia, chega e diz para aquele paralítico: olha, tenha fé, nós vamos te ajudar. Mas ele olha assim para aquele paralítico e talvez pense: precisamos de mais alguém, precisamos de mais. E de repente se aproxima, aleluia, a esperança. Aleluia. Para aquele paralítico. Chega a terceira pessoa, a paciência. Como é difícil o crente ter paciência, né, irmão? Somos um povo que mais somos impacientes. Somos um povo cristão que mais tem impaciência, irmão. Somos um povo impaciente, porque nós pedimos algo para Deus e já queremos amanhã. Queremos ser agraciados com as bênçãos do Senhor, mas não queremos ser provados pelo Senhor. Porque como assim, pastor Adriano? Porque quando tudo está bem, irmão, nós glorificamos a Deus. Quando você olha ao teu redor que está tudo maravilha, é fácil glorificar o Senhor, é fatos e é gostoso louvar o nome do Senhor enquanto tudo está bem. Aleluia. Mas quando estamos na prova, tem alguém na Bíblia, tem um homem chamado Jó, aleluia, que mesmo na luta, mesmo na prova, não deixou de glorificar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Isso é exemplo de vida para nós nos dias de hoje, como cristão. Aleluia. Mesmo na prova, mesmo na luta, ele não deixou de olhar para cima e dizer: eu sei que o meu Redentor vive. Você tem falado isso? A primeira coisa que nós fizemos como cristão é reclamar, murmurar: eu não vou mais servir a Deus, eu não vou estar mais na casa de Deus. Esse homem poderia dizer: não adianta, nós jamais iremos, porque todo mundo sabia, irmão, que Jesus estava na casa e que a casa estava cheia e que jamais poderia chegar até Jesus. Mas alguém calmou o coração dele, dizendo: tenha fé, tenha paciência, tenha esperança. Mas faltou algo ainda que nós precisamos ter. Aleluia. Que isso é fundamental na vida do cristão. Fé, esperança. Nós temos a esperança que um dia nós vamos estar com Cristo Jesus. Aleluia. Nós temos a esperança que todas as coisas serão selecionadas quando nós se colocar na presença de Deus, quando nós se relacionar verdadeiramente com Deus. Porque quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós nos colocamos na presença de Deus, quando nós oramos, nós estamos se relacionando com Deus. Mas existe a quarta pessoa. Aleluia. E eu quero dar um nome para essa quarta pessoa. Aleluia. A perseverança. A perseverança. A quarta pessoa chega para aquele paralítico e diz para aquele paralítico: olha, persevera aí, não murmura. Persevera, tenha fé, tenha esperança, paciência, paciência. Mas tu vai perseverar nesses três. Você vai perseverar. Aleluia. E que nós vamos perseverar todo instante, todo momento. Por quê, irmão? Porque o inimigo sempre vai se levantar. O inimigo sempre vai se levantar, aleluia, para atacar aqueles que estão se relacionando com Deus. Aqueles que estão buscando a Deus. Aqueles que estão na presença de Deus. Aleluia, o inimigo sempre vai incomodar. O inimigo sempre vai se levantar, aleluia, para jogar os seus dados. Porque ele fica de longe, querendo nos tragar vivo. Mas por causa da sua misericórdia de Deus, somos alcançados. E você tem sido alcançado.
e almejado pela presença do Espírito Santo de Deus, como esse paralítico foi almejado, aleluia, por 4 pessoas para ajudarem, dizendo: olha, tenha fé, persevera, tenha paciência, aleluia, tenha esperança, aleluia. E qual foi a maior dificuldade deles, irmãos? E talvez para muitos dizem: eu não vou mais para a igreja, não vou mais para a casa de Deus, porque eu estou passando luta, porque... Irmãos, é isso que o inimigo quer. Aleluia. Somos nós, muitas vezes, que colocamos obstáculo. Aleluia. Para nós não alcançar, aleluia, as promessas de Deus. As promessas de Deus ainda estão de pé. As promessas do Senhor ainda continuam de pé. Mas como, pastor André, nós vamos ver essa promessa acontecer? Quando nós se relacionar com Deus, quando nós se colocarmos na presença de Deus, quando nós se humilharmos na presença de Deus. Mas nós estamos acostumados, a igreja, aleluia, brasileira, a igreja, aleluia, atual, a igreja presente, está acostumada, aleluia, a viver com os olhos. Aleluia. E não é isso que Deus quer, irmãos. Aleluia, Jesus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer no versículo 4: e não podendo aproximar-se dele. Está vendo? E não podendo se aproximar-se dele por causa da multidão. Por causa da multidão. Quando eles preparam, aleluia, eles chegam lá. E veja, aleluia, que não conseguiria chegar, aleluia, se aproximar perto de Jesus. Eles tiveram uma boa atenção, uma boa intenção, aleluia, de planejar algo, de fazer algo, aleluia. Nós não iremos chegar lá. Como que nós vamos chegar lá? Se a casa está cheia. Já sei o que nós vamos fazer. Vamos, aleluia, subir ele pelo telhado. Oh, que dificuldade. Grande obstáculo. Perigo. Aleluia. Porque se a Bíblia fala: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que estava Jesus. Aleluia. Então eles fizeram, aleluia, uma maca. Aleluia. Colocaram o paralítico deitado ali. Com certeza amarraram bem. E puxaram aquele paralítico lá por cima do telhado. Abriram o telhado, aleluia, um buraco bem no centro, onde Jesus estava. Aleluia. E descer aquele paralítico. Muitas vezes nós precisamos descermos. Muitas vezes nós precisamos se humilhar na presença de Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu tenho por certo uma coisa, irmãos, que nós muitas vezes somos acostumados, aleluia, ser muitas vezes abajulados, aleluia, com profecia, com isso, com aquilo, que quando não há profecia, quando não há uma revelação, nós muitas vezes pensamos assim: Deus não falou nada, Deus não falou comigo. Aí que você se engana. Aleluia. O que eu mais acho engraçado no meio do povo, nós geral, povo geral, irmão, nós achamos que Deus, ele tem, aleluia, Deus ele tem a obrigação de falar todo dia com nós, irmão. Se Deus deixou de falar com o povo 400 anos, o que eu vejo na Bíblia Sagrada, se o próprio Deus, aleluia, que o povo de Israel, preste bem atenção, o povo de Israel é filho biológico de Deus. Povo de Israel, preste bem atenção, Israel é filho biológico, nós somos filho adotivo, Deus nos adotou, Deus nunca vai abrir a mão de Israel. Ah, porque Israel está em guerra, lá Israel vive em guerra. Perante a Bíblia Sagrada, quem lê a Bíblia, examina a Bíblia, estuda a Bíblia, você sempre vai ver que Deus nunca vai abrir a mão de Israel, porque é filho biológico. Aleluia. E se Deus, aleluia, ficou 400 anos sem falar com o povo dele, com o próprio povo dele, imagina com nós, que somos pecadores, que
que falhamos todos os dias, reclamamos todo dia, nada tá bom, nada disso presta, não vai assim, isso não dá certo. Irmão, muitas vezes o inimigo está de longe, o inimigo está bem pertinho, muitas vezes só querendo escutar as palavras, aleluia, negativas sair da nossa boca. Aleluia. O que nós precisamos, aleluia, é alcançar os milagres de Deus, pela presença de Deus na nossa vida, e dizer: Senhor, obrigado, porque eu já sou um milagre de estar na tua casa. Então todos os dias eu quero glorificar o teu nome, exaltar o teu nome, por fazer parte da minha vida. Porque, como assim, pastor Adriano? Porque eu sempre falo, irmão, Deus, não se engana com isso, marca bem o dia de hoje. Deus nunca vai revelar tudo. Porque hoje está assim, Deus revela tudo, Deus revela tudo. Está errado, você não vai, isso é antibíblico. Quem lê a Bíblia, examina a Bíblia, lê a Bíblia, estuda, você vai saber. Como assim, pastor? Porque se Deus revelar tudo, o homem deixa de ser dependente dele. Se Deus revelar tudo para o pastor Adriano, eu deixo de ser dependente de Deus. Mas só por que Deus não revela tudo? Porque assim o homem sabe que ele é dependente dele. Eu sou dependente de Deus, tanto para respirar. Então não se engana com isso. Sabe qual é a maior profecia? Está aqui, ó. É a palavra de Deus, a maior profecia de tudo que está acontecendo. Você está enquadrado nos aqui, ó, como esse paralítico. Quando eles viram que eles não puderam se aproximar perto de Jesus, então fizeram uma marca. Então puxaram o paralítico por cima do telhado, aleluia, baixaram o paralítico, aleluia, onde Jesus estava anunciando a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, e fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhe a fé de Jesus, disse-lhe, vendo-lhe a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Então a maior intenção, por isso que eu sempre falo, viu? Por isso que sempre no culto de doutrina, nos cultos de ensinamento, a primeira, o trabalhar do Espírito Santo na igreja não é criar movimento, é convencer o homem do pecado. Porque se o próprio Jesus podia dizer assim, ó, está curado. Não, primeiro Jesus fez o quê? Perdoou os pecados dele e depois deu a cura. Muitas vezes tem pessoas aí fora que precisam ser perdoados os seus pecados e depois ser curada a alma. É isso que nós estamos precisando. Vendo-lhe a fé desses homens com aquele paralítico, vendo a situação daquele paralítico descendo, já pensou, irmão? Jesus mesmo sempre. Já pensou se entrasse aqui em alguém já morrendo, irmão? Aleluia. Você teria fé, aleluia, que esse homem ia ressuscitar, irmão? Tinha pessoas, muitas pessoas que iam duvidar, irmão. Aleluia. Mas algum dos escribas, olha só, algum dos escribas estava sentado ali. Então tinha alguém dos escribas sentado ali, arrazoava em seus corações, aleluia, murmurava em seus corações, criticava, aleluia, zombava, aleluia, se perguntava: por que fala deste modo? Isto é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Vendo aí o que aconteceu? Se Jesus disse assim, ó, os teus pecados estão perdoados, e os fariseus disseram: isso é blasfêmia. Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecado? Somente Deus. Então Jesus para eles era nada. Até nos dias de hoje, irmãos, Israel só acredita que Moisés e Elias vieram. Até nos dias de hoje Israel não acredita que Jesus habitou neles, que Jesus esteve perante eles. Existe uma passagem na Bíblia que eu sempre gosto de dizer para os irmãos. Se eu não me engano, está aí em Mateus. Diz assim, ó: os primeiros serão os derradeiros. Os derradeiros serão os primeiros. Quando Jesus fala que os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão... Os primeiros serão os derradeiros, e os derradeiros serão os primeiros. Jesus está falando sobre Israel e sobre os gentios.
somos nós. Porque nós éramos os derradeiros, Israel os primeiros. Agora, seremos salvos primeiro e depois Israel. Então, quando Jesus ele veio, ele disse assim: eu vim para os meus. Quando Jesus fala, eu vim para os meus, Jesus não está falando de nós. Jesus está falando sobre Israel. Eu vim para os meus, mas os meus não me aceitaram. Quer dizer, os meus não me reconheceram. Até nos dias de hoje, eles não reconhecem Jesus como Messias, como enviado, como Salvador. Eles só acreditam em Elias e Moisés. Mas vai chegar um tempo que Jesus, aleluia, vai descer lá no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras fica lá no norte da Palestina, aonde passa todo, aleluia, a entrada que entra para Israel. Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras. E ali vai haver, aleluia, a guerra do Armagedon. Armagedon significa nações vão se reunir para a guerra. E vai haver tanto sangue, tanto sangue, tanto sangue, que diz lá no livro do Apocalipse, tanto sangue, que o sangue vai chegar até aos queixos dos cavalos. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual é o país que mais pode lutar sem carro, sem nada? É a China. Quem mais tem exército preparado de cavalo. Eles não precisam carro. Isso é cumprimento da palavra de Deus. Então nós somos um milagre. A blasfêmia. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali, arrazoavam em seus corações. Porque fala ele deste modo, isto é blasfêmia. Quantas pessoas têm blasfemado do poder de Deus? Quantas pessoas têm blasfemado do milagre de Deus, do poder de Deus? Nós temos que ter cuidado com isso, irmãos. Que muitas vezes nós estamos blasfemando, aleluia, contra o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhe: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer, o paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Então era mais fácil dizer para o paralítico, os teus pecados estão perdoados, e depois trazer a cura. Aleluia. E assim é nos dias de hoje. É mais fácil para nós trazer as pessoas não para a igreja para ser curado? Não, para ser primeiramente perdoado pelo Senhor, pelos pecados, e depois agraciado com os milagres, com as bênçãos do Senhor. É isso que o Senhor quer. O Senhor ainda continua fazendo milagre. O Senhor ainda continua fazendo milagre. O Senhor continua operando. Só basta você crer, irmão. Só basta você acreditar no milagre. Que vocês possam, aleluia, continuar lutando, perseverando, tendo fé, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, glória a Jesus. Que vocês possam continuar, glórias a Deus, lutando, para junto nós chegar lá no céu. Esse é o nosso objetivo. Então não olha para a luta, não olha para os problemas, mas continua marchando, continua crendo, continua tendo fé, esperança, perseverança, paciência, para um dia nós obtermos os milagres de Deus. Aleluia. Aleluia. Porque muito em breve nós vamos cantar aquele hino: Santo, 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 Santo e Santo e Santo e Santo e Santo. Para todo sempre. Fica de pé. Meus amados irmãos, que Deus possa assim abençoar vocês, a vida de vocês. Aleluia. Mas eu quero orar aí em favor de uma pessoa que você tem perguntado para o Senhor: Senhor, por quê? Por que esse momento difícil que eu estou passando? Aleluia. Por que esse momento tão difícil, Senhor, que eu estou passando, essa angústia, essa tristeza que muitas vezes invade o meu coração? Aleluia. Essa preocupação que você está se preocupando, o Senhor manda te dizer: filha, não te preocupa. Você está se preocupando, aleluia. E não saiba, aleluia, que eu tenho um zelo por ti. Aleluia, eu tenho zelado por ti. As tuas orações têm sido ouvidas. Eu quero orar por ti. Vem aqui na frente.
Aleluia. Você tem pedido a Deus algo, aleluia, que aos teus olhos é impossível, mas para Deus tudo é possível. Não deixa, aleluia, para amanhã, glórias a Deus. Você tem falado para o Senhor, Senhor, está tão difícil, Senhor. E o Senhor manda te dizer, não está difícil. Você muitas vezes está, aleluia, tornando difícil o meu agir, porque eu estou trabalhando, aleluia, eu quero trabalhar, glórias a Deus. Deus tem um milagre, Deus tem uma bênção para você, aleluia. Tem a bênção de Deus, vem aqui na frente. Você que está passando por este momento difícil, muitas vezes você está, aleluia, na sua casa, você está fazendo seus trabalhos e você muitas vezes tem perguntado para o Senhor, Senhor, o porquê? Por que está tão difícil, Senhor? Aleluia. E muitas vezes, aleluia, tem dias que você não consegue nem sorrir. Entra às vezes uma angústia, uma tristeza, uma aflição na alma, no coração. Mas muitas vezes você não quer falar para ninguém. Mas o Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor tem ouvido o teu gemido, o teu pedido de socorro. Porque o Senhor está entrando, aleluia, com socorro. Aleluia, no teu problema. Vem cá. Glórias a Deus. Tu está te preocupando, tu está se preocupando. Aleluia. Mas o Senhor manda dizer para ti, não te preocupa. Há algo, aleluia, que para você é impossível, mas para Deus tudo é possível. O Senhor manda te dizer, lança toda a tua ansiedade, aleluia, que está no teu coração. Aleluia. Oh, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ainda continua fazendo milagre, igreja. Aleluia. O Senhor está dizendo, aleluia, que Ele está entrando com providência nesta tua causa, filha. Aleluia. Alegre o teu coração, porque tu vai ver a glória de Deus e tu vai testemunhar. Orianda, Nabasumi, Kanda, Ramanaya. Vamos orar, igreja, pela serva do Senhor. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aqui está, diante do altar, a tua serva. Assim como o Senhor revelou, meu Pai, assim como o Senhor mostrou, meu Pai, o milagre. O Senhor vai entrar com providência, Senhor Deus. O Senhor vai suprir toda a vossa necessidade, Jesus amado. E me anda, Ramacanda, Ramanai, aleluia. Senhor, meu Deus, obrigado, meu Deus, por revelar, meu Pai. Toma a tua serva nas tuas mãos. Toma este casal nas tuas mãos que está à frente desse trabalho, Senhor. Toma esta família nas tuas mãos. E abençoa cada um, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É um milagre, é um milagre, é um milagre. Visita, meu Pai, o seu coração. Visita a tua serva agora em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. O ministro da tua palavra determina a bênção e a vitória sobre a tua igreja. Abençoa cada um, meu Pai, que se faz presente em nosso meio, meu Pai. Toma a tua igreja nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço que o Senhor abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu quero passar para o diácono Cristo, glórias a Deus, para estar dando aqui, aleluia, o final e o termo deste culto em nome de Jesus. Aleluia. Palavra maravilhosa da parte do Senhor Jesus. Eu, por certo, que Deus falou fortemente ao meu e ao teu coração nessa noite. Aleluias. Quero aqui já agradecer a presença de cada um dos irmãos. Aleluias. E a presença do Espírito Santo, sem o qual este culto não teria se realizado. Aleluias. Quero agradecer a nossa visitante, né? Missionária Roseli. Obrigado pela sua presença. Aleluias. Espero que a irmã volte sempre, aleluia, porque aqui nós não estamos para dividir, estamos para somar e juntos fazermos a obra do Senhor, aleluia. Queridos, amanhã temos um grande culto de missões ali na nossa sede, aleluia. Conto com a presença de cada um dos irmãos ali, para juntos estarmos adorando ao Senhor, aleluia. Quarta-feira temos o nosso culto de oração lá em casa, aleluia. Temos a nossa
fazemos só uma oração, né? O louvor da harpa e uma palavra. Aleluias. Eu espero que os irmãos possam estar lá conosco para estarmos reunidos. Aleluias. E amanhã, né, juntos para adorar o nome do Senhor ali. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor já orou. Aleluia. Agora o pastor vai estar dando a bênção final, pastor. Amém. Amém? Aleluia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dá paz. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Deus abençoe. Amém. Estou despedido na paz do Senhor Jesus.